para o próximo em necessidade. É o que Jesus ensina. São significados diferentes. Ele diz que é pelo caminho mais estreito, mais difícil que se tem que ir. Não por uma escolha de dificuldades, é que, na maioria das vezes, os grandes favorecimentos habitam as grandes corrupções da alma. Frequentemente, a gente tem que andar por um caminho mais estreito para não perder o coração. Porque ele ensina, diferentemente do mundo, que os fins não justificam os meios. E o mundo diz que os fins justificam os meios. Ele vive contra isso. Ele existe contra esse princípio, contra essa maquiavelice maligna, demoníaca. Ele existe em favor da vida, mesmo que seja através do sacrifício, da entrega, do amor que se dá, que não tem medo de se entregar, que não está aqui para se poupar, para se defender da vida, nem do próximo, nem do diferente. E aqui no contexto do Evangelho de Lucas é justamente sobre isso que ele está falando desde o capítulo 15, quando ele sentava e se aproximavam os publicanos e pecadores para o ouvir e ficavam à volta dele e riam e conversavam, e Jesus respondia, e os religiosos de longe olhavam e diziam: meu Deus, esse cara não tem pudor, como é que ele senta com esse pessoal, como é que ele ouve essa gente desprezível, publicanos, entreguistas, que trabalham para os romanos, e pecadores, homens, mulheres de todos os tipos, homens sem fidelidade minimamente razoável, e mulheres que naquele tempo, se pudessem e tivessem a condição de estar na rua, é porque, dada a cultura, marido também não tinham, estavam livres, por que quisessem, embora sobre elas pesasse um juízo horrível de todas as perspectivas da sociedade. Por isso é que os fariseus murmuravam, e os teólogos da religião mais rigorosa, e diziam: ele recebe pecadores e come com eles. Porque comer com alguém naqueles dias era um sinal de identificação, era um sinal de comunhão, era um sinal de validação mútua. Comer com alguém. Por isso é que a ênfase deles não é no conversar, é no comer, é no receber e no comer, no tratar bem, no acolher, no hospedar, no fazer a pessoa se sentir abraçada, querida. Essa era a reclamação da religião. Ele não se escandaliza. Ele normaliza, naturaliza os pecadores. Fala com eles com naturalidade, ainda serve o pão, oferece o vinho, come com eles. Compartilha frutos. Prova o que o outro provou antes e lhe estendeu a mão, como costumava acontecer na antiguidade. As comidas rodavam nas mãos das pessoas. Elas partiam os pedaços e davam adiante. Nem sempre havia canecas de vinho para todo mundo, por isso não era incomum
beber e compartilhar com o irmão, com a irmã, com a pessoa, com o próximo. E o capítulo 15 começa assim. Aí Jesus conta aquela parábola da ovelha perdida. Diz, olha, o bom pastor deixa 99 e vai atrás de uma. Se vocês acham que estão salvos, vocês não estão precisando de pastor. Agora, eles me procuram porque eles acham que precisam de ajuda. E acham que eu posso ajudá-los. Aí, então, ele conta a parábola da dracma perdida. E diz, olha, pode ser que para vocês eles não tenham nenhum valor. Mas para mim, é como o significado que uma mulher empresta a uma dracma, que era uma moeda de muito significado, a uma dracma que ela perdeu, que não era uma bobagem, era um dinheiro importante. E ela procura a casa até achar, porque as mulheres, graças a Deus, mais do que os homens, no mínimo, ou pelo menos dentro de casa, costumam procurar até que acham. O homem espera a casa devolver, quase sempre. E aconselha isso. Espera aí, eu sou desse, que a casa vai te devolver. Calma, foi aqui dentro? Então relaxa. Mas a minha mulher, pelo menos, vai atrás da dracma até achar. Ela só não faz o que Jesus disse que essa mulher aqui fazia, que era, depois de achar da dracma, reunir todas as amigas e gastar mais do que a dracma valia, só por causa da alegria de ter feito esse feito de achar a dracma. Ele diz, assim sou eu, assim é meu Pai, em relação a esses a quem vocês não dão nenhum valor. Aí ele conta a parábola do filho pródigo, que queria que o pai morresse, o pai não morria, ele pediu para o pai antecipar os testamentos. E o pai fez isso, não só com ele, que era o mais novo, mas também com o irmão mais velho. Lhes repartiu os haveres. Deu para os dois. E o mais novo foi embora, correu, foi para o mundão mais amalucado que ele podia encontrar, mais doido. E fez de tudo, e pegou todo mundo, e comeu tudo e todos, tides e todas. Enfim, o cara mandou ver, conheceu a natureza humana e todos os gêneros possíveis de relação humana e sexual, e se entregou a toda sorte de dissolução. Ou seja, passou a viver tão dissolutamente que, com uma rapidez enorme, ele gastou a grana toda. Passou necessidade, entrou na miséria, não aguentou mais, caiu em si, ensaiou diante de Deus a oração que ele vinha fazendo e queria repetir diante do seu pai. Voltou para casa, o pai o viu de longe, correu, o abraçou e o beijou, mandou prepararem uma festa, mandou matarem um novilho, mandou contratarem literalmente música, uma banda na cidade. E aí faz uma festa, convida os amigos, relâmpagamente, começam a dançar. Aí vem um outro, semelhante aos fariseus e aos escribas dos fariseus e aos religiosos, cheios de autojustificação, ficam com ódio do pai, porque o pai perdoou, acolheu o filho dissoluto, assim como Jesus acolheu os publicanos e os pecadores. Jesus estava dizendo, vocês são como esse filho mais velho, vocês não entram na festa e não deixam ninguém entrar, e nem vivem a alegria para vocês. Aí ele vai adiante, ele conta essa história de um administrador infiel que vinha passando a mão, botando overpricing
colocando propina. O cara vinha fazendo roubos no negócio do seu patrão, que ouviu dizer e resolveu ir e fazer uma auditoria. E aí o cara disse: meu Deus, eu estou danado, porque eu não tenho compliance a oferecer diante das demandas da auditoria do dono desse negócio, que eu sou só o gestor. Aí ele disse: já sei o que eu vou fazer. Aqui eu estou perdido. Mas ele começou a chamar todos os que deviam para o patrão, perguntou: quanto é que você deve? Aí o cara dizia 100, ele dizia: escreve 80, e paga e vai. Quanto é que você deve? Eu devo 80, e ele dizia: escreve 50, paga e vai. E assim ele foi fazendo com todos, e todo mundo ia embora numa alegria, beijando, abraçando, dizendo: olha, fulano, se algum dia você precisar de mim, eu estou aí. Se precisar de qualquer coisa, me procura. Você tem um devedor eterno em mim. E ele foi criando devedores da graça, à graça, ao perdão. Ele foi anunciando e dando perdão a todos os que deviam. Deus te abençoe, vá em paz. E todo mundo indo embora. Quando o patrão chegou, que fez auditoria e verificou que tinha melhorado a situação, porque tinha tanto rombo que esse dinheiro novo que entrou diminuiu aquela impressão horrorosa, mas o patrão sabia que ele tinha sido um ladrão. E aí ele falou: esse cara é esperto. É esperto, porque ele preferiu que eu tivesse alguma coisa de alguma coisa do que eu tivesse tudo de coisa nenhuma. Então, quando a gente não pode dar tudo porque não tem tudo, a gente dá tudo que tem. Embora eu não tenha tudo, mas no que diz respeito a mim, eu vou consertar isso como eu puder. Vou diminuir para o patrão e para os demais a transgressão do que eu fiz. No entanto, eu sei que fazendo assim eu vou acumular capital de gratidão no coração dessas pessoas e também vou abrandar o coração do meu patrão de tanto tempo. Foi isso que aconteceu. O patrão elogiou o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, espertamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então Jesus disse, com base nessa parábola, eu vos recomendo: das riquezas de origem iníqua, e todas as riquezas desse mundo têm origem na iniquidade, do supremacismo do ego, do domínio, da propriedade. E eu dou as costas para quem não tem o que eu possuo, eu me defendo do próximo e tomo o maior pedaço que eu posso e guardo tudo que eu julgue que seja meu, o que em não sendo meu eu todavia posso obter sem medo de perder. Das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando estas vos faltarem, essas riquezas, esses amigos feitos pela gratidão, vos recebam nos tabernáculos eternos. É o que Jesus disse. Olha, melhor do que a presunção de vocês é a esperteza desse filho das trevas, que olhou para a vida com a inteligência de quem, não podendo ser justo, diminuía a sua própria iniquidade, praticando a justiça que pudesse.
e semeando no coração dos outros a gratidão que conseguisse. E então Jesus diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, que são todas as riquezas desse mundo, eu não tenho tempo para falar sobre isso agora, mas já falei muito a respeito, no meu site você acha, quem vos confiará as verdadeiras riquezas, se vocês não souberem lidar com as riquezas relativas? Se vocês absolutizarem, cultuarem, idolatrarem as riquezas relativas, quem, olhando para o céu, quem vos dará a verdadeira riqueza? Olhando para a terra, se vocês não sabem lidar com as riquezas deste mundo, quem é que vai entregar a vocês as riquezas ultradimensionais da eternidade? Quem? E Jesus prossegue. E ele diz: se não vos tornastes fiéis na aplicação do que é alheio, porque nada aqui é de ninguém, nada aqui é nosso. Cara, daqui a uns poucos anos, se demorar muito, daqui a umas 2 décadas, ou quem sabe um pouquinho mais, mas provavelmente daqui a umas 2 décadas, pela estatística das coisas, você vai me procurar aqui, só vai me achar em vídeo. Nunca mais você vai me ver na Terra. Nesse planeta, você vai me encontrar num novo céu e numa nova terra, onde habita justiça, amor, verdade, onde todo mundo é luz. Mas aqui, mais 20 anos, você só vai ter vídeos empalidecendo diante de tecnologias que vão se tornando 3D, projetadas, tudo extraordinário, uma qualidade imensa. Mas o meu tempo aqui, ninguém deve mais me perguntar quantos anos eu tenho, como disse uma vez o Rubem Alves. Se me perguntarem quantos anos eu tenho, eu vou dizer apenas quantos anos eu não tenho, porque anos um dia eu tive, agora eu já não tenho mais tantos anos. Eu tenho poucos anos diante de mim. E depois vou partir daqui. E se não vos tornastes fiéis na aplicação do que é alheio, porque aqui nada é de nenhum de nós, quem vos dará o que é vosso? Vocês não sabem lidar com o que é dos outros. O Pai não vai te dar o que é teu, até você aprender com o que não é seu. Quem não sabe tratar bem a terra, não pode entrar no céu. Quem não sabe tratar bem o alheio, o temporário, o passageiro, o emprestado, não vai receber tesouros contínuos e perpétuos. É o princípio implícito. A gente tem que escolher a quem servir, o que significar, porque a vida não habita a multiplicidade dos significados, que por serem tão absolutamente múltiplos, relativizam-se uns aos outros, e tudo acaba perdendo o valor absoluto pelo qual a nossa alma, a minha, pelo menos, clama. E aí vem o que eu quero que você pense, que é sobre Jesus e a inversão de significados. Já deu para você perceber, não é? Ele vem aqui embaixo
do verso 19 em diante, conta a parábola ou a história do rico e do Lázaro. Conta essa fábula do mendigo que morava à porta do rico e que morreu e foi levado pelos anjos para o céu, e do rico que não prestava atenção ou tinha tornado aquele mendigo invisível para ele. Era parte de um cenário que não tinha nada a ver com ele, era da porta da sua casa para fora, portanto, ele não tinha nada a ver com isso, como a maioria das pessoas pensa. E um dia morreu também o rico, porque o pobre morre, o rico morre. Por isso todos os homens nascem iguais, porque todos os homens vêm ao mundo do mesmo modo e todos os homens partem do mundo através da morte. O resto é vaidade, é mentira, é engano. Jesus contou essa história e disse: o rico foi para o abismo. E no abismo, e na angústia, no Hades, no Tártaros, que era uma linguagem da mitologia, da escatologia grega, no Tártaros, no mundo dos mortos, ele clamava querendo frescor. E tem toda a narrativa. E ela vem carregada desse princípio, da inversão de significados. Então, tudo, desde o princípio até o fim, tem a ver com inversão de sentidos. Por exemplo, se eu morresse e eu soubesse, como Jesus sabia, que eu iria ressuscitar de entre os mortos, eu iria desejar, minha racionalidade, minhas lógicas, meus aristotelismos subjacentes do protestantismo e do cristianismo, provavelmente me fosse querer escolher as melhores testemunhas para estarem nas proximidades do lugar aonde eu iria ressuscitar dos mortos. Eu iria querer. Eu iria dizer: olha, eu vou ressuscitar, vocês não estão crendo, mas se quiserem, domingo, hora tal, apareçam nesse lugar aqui, porque vocês vão ver. E se eu ressuscitasse, eu não só iria querer as melhores testemunhas, mas provavelmente eu fosse querer todas as testemunhas. Mas Jesus muda esse significado, que é basicamente intuitivo. E ele adota um sentido contra-intuitivo. Ele morre, ele não faz recomendação para depois. Está escrito lá nos Salmos, mas quem quiser ler, que leia, entender, que entenda. Ele não deixa nada escrito, nenhum programa, nenhuma cronologia, nada. Ele se entrega. Quando ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele está se entregando mesmo, só que aqui na Terra as mãos eram romanas, as decisões eram religiosas, e ele era uma figura não grata. Mas não faz recomendações. José de Arimateia e Nicodemos se unem, pedem o corpo dele. José de Arimateia tinha uma propriedade e um sepulcro no qual ninguém ainda tinha sido sepultado, onde havia um jardim. E ele foi e colocou Jesus no seu sepulcro novo e fechou sobre ele uma pedra de 1,5 toneladas. E os romanos foram lá e lacraram a tumba e botaram guardas a postos em rodízios permanentes, a pedido dos chefes da religião, que disseram: esse embusteiro, enquanto vivia, disse que no 3º dia ele ressuscitaria, então vamos botar guarda romana lá que eu quero ver se ele vai ressuscitar. E foi o que fizeram. Até que ao 3º dia apareceram 2 seres como relâmpagos
falando, relâmpagos falantes e andantes, e tocaram na pedra, e a pedra correu para o lado. Seres alienígenas. E os soldados romanos ficaram parados, empedernidos, impávidos, como se estivessem mortos, é o que diz o texto, catatônicos. E aqueles seres falando, eles saíram correndo. Logo depois, chega uma mulher, discípula, Maria Madalena, com outras mulheres, vem a pedra removida e saem correndo para dizer: olha, removeram a pedra, mas Maria fica lá chorando. E ela vê Jesus, mas pensou que era o jardineiro, chorando, chorando, chorando. Ela sente aquela presença. Jesus fala com ela, ela se vira, enxuga as lágrimas, aí vai reconhecendo Jesus. Quando reconhece, quer pegá-lo, Jesus disse: não, não. Esse tempo do chora aos meus pés, senta comigo, conversa, esse tempo passou, agora você vai ter que aprender uma outra relação. Mas isso foge a toda lógica. Uma mulher naquele tempo, meu Deus, não era respeitada no início do século XX, não era no meio do século XX, não era nos nossos dias, ainda não é. Imagina 2000 anos, numa sociedade judaica, em Jerusalém, religiosa, dominada pelos romanos. A mulher era só um objeto. E Jesus escolhe essa mulher, que era só objeto, para ser a primeira testemunha dialogal da sua ressurreição. De diálogo é Maria, a Madalena, Maria de Magdala. Veja se tem algum sentido nisso. Uma mulher de quem ele expulsara 7 demônios, que nos nossos dias ia ter sido diagnosticada com uma crise de múltipla personalidade, um distúrbio de múltipla personalidade. No mínimo. E ele escolhe, ele permite, ele acolhe essa mulher. Porque Jesus não programa nada que a espontaneidade humana não deseje, mesmo que seja inconsciente. E ela desejava, ela o queria. E ele se manifesta porque Deus não suporta a sinceridade que o busca. E Jesus diz: sou eu. Eu. E ela diz: Rabi, meu mestre. E quer se jogar sobre ele. Ele diz: não, agora você virou mensageiro, agora vá. Conte isso aos meus discípulos e conte isso ao mundo, com a coragem que você tem no coração. Então, você diz: quando é que você vai começar a falar sobre Lucas 14? Lucas 16, de 14 a 17. Nesse instante, porque aqui se diz o seguinte: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram, tiveram vigor, vigência, até João Batista. Desde João Batista vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem, mulher e ser humano se esforça por entrar nele. Quem é que não gostaria de viver para sempre? No entanto, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A lei passou apenas porque já se cumpriu.
Porque ele diz a João Batista, quando João Batista vai batizá-lo, diz: eu não quero, eu não posso. Tu és o cumprimento de todas as coisas. Mas Jesus disse: deixa por um pouco, me batiza identificado com o povo e com os pecadores, para que, como a lei e os profetas vigoraram até João, batiza-me para que se cumpra toda a justiça, foi o que Jesus disse a João. E na cruz ele diz: está cumprido. Ele viveu cumprindo o espírito da lei, que é amor. Amor ao próximo, amando a Deus no próximo. Ele cumpriu e ele viveu e ele encarnou isso. Ele morreu e ele consumou. Está consumado. Ele ressuscitou e fez essa validação se tornar um poder nele assentado sobre os céus, a terra, principados, potestades, dimensões, civilizações e poderes de qualquer ordem ou perspectiva. Ele tem um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. A lei está cumprida, por isso o céu e a terra não precisarão ter que acabar. E nem o cosmos está em competição com nenhuma legislação. O que Jesus está dizendo é que o significado da lei, que era amor, porque aquele que genuinamente ama cumpre toda a lei, como diz Paulo em Gálatas 5, porque o cumprimento da lei é o amor, e aquele que ama cumpre a lei e não a transgride. Jesus está aqui dizendo, preste atenção, como a lei passou como presunção de salvação, ela precisa acabar. Ela precisa também acabar como expectativa de autossalvação, de autossantificação. Mas o que ela propõe tem uma durabilidade maior do que o céu e a terra, porque o que ela propõe é que a gente aprenda a viver em amor por Deus e uns pelos outros e por toda a criação. Alguém tem alguma coisa contra isso? Só se você for o diabo. Do contrário, uma pessoa que tem alguma coisa contra amar o Criador, vê-lo na criação e vê-lo no próximo, enxergá-lo na necessidade humana, se alguém tiver alguma coisa contra esse olhar, se confesse, eu ordeno, em nome de Jesus. Você é um Satanás. Porque ninguém, em sã consciência, é contra a lei da liberdade, a lei do amor, ensinada por Jesus, e que é nele interpretada. A lei do Velho Testamento se torna interpretada em sua plenitude em Cristo. O fim da lei é Cristo, porque Cristo é a interpretação, é a manifestação da lei como o verbo do amor, o verbo da graça, como aquele que vive em misericórdia, porque a objetivização e a objetividade da lei é enaltecer a misericórdia de Deus, porque na lei que se fala de maldição a quem desobedece, fala de bênção até 1000 gerações. Imagina, na lei da graça, onde todos os nossos pecados são perdoados pela fé, e aonde se diz que nada mais pode nos separar do amor de Deus, imagine então. Olha só o que está dito entre esses versos 14 e 17.
Em primeiro lugar, anote aí para você. Eu já passei do tempo mesmo, mas vou tentar ser rápido. Anote, por favor. A primeira coisa que está no verso 14 e no verso 15, no início, é que a avareza precisa de autojustificação. Essa coisa do eu. E a avareza é uma das manifestações do egoísmo. É uma das manifestações do narcisismo proprietário. É uma das manifestações do supremacismo que se autoempodera. A avareza é a autojustificação alegando que a pessoa ficou rica e está rica porque guardou tudo, sentou em cima de tudo e não deu nada para ninguém. Esse é o conselho. Quer também? Não dê nada para ninguém, porque quem ajuda o próximo se ferra. Como cada vez eu ouço mais nessa sociedade onde a iniquidade cresce e o amor se esfria de quase todos. O único dinheiro que você pode dar sem ser otário, segundo eles, é para Deus, no gasofilácio da igreja, que na realidade é o bolso do pastor. E eles dizem isso com tanta veemência porque o otário, infelizmente, é quem faz assim. Mas a avareza precisa de autojustificação. O cara tem que arranjar uma razão. Não, é porque eles são pobres, é porque eles são vagabundos, é porque esses quilombolas que vivem pesando aí 7 arrobas, cada um, não querem trabalhar. É porque índio não é produtivo. É pobre porque é desorganizado. É por causa do baile funk. É por causa da putaria. É por causa da bebedeira. A bebedeira, todavia, é efeito. A putaria é efeito. A loucura, a cheiração, a quantidade de metanfetaminas e de drogas e de êxtase do baile funk é efeito. A causa é a avareza de quem está dizendo isso de longe, dizendo eu sou melhor lá de cima da sua cobertura, sem nenhuma simpatia, empatia, misericórdia com quem não cresceu daquele jeito. Todos os homens nascem iguais, só que não, porque nós fazemos a diferenciação econômica, social, cultural, todos esses são poderes, a diferenciação de todos os tipos, estética, a diferenciação de nacionalidade, de raça, de etnia, de cultura. Por isso é que eu não ando com gente assim. Isso é coisa de pobre, porque a avareza precisa de autojustificação para a sua indiferença, para a sua capacidade de encaramujamento, para o seu ostracismo em relação ao pobre, ao necessitado, ao faminto, ao que tem menos que você, precisa de alguma ajuda. Mas você tem dito, eu cheguei até aqui com a bênção de Deus, porque eu dei o dízimo e trabalhei pra caramba. Eles que se virem. Essa é a atitude, essa é a filosofia do avarento. Ele tem que arranjar algum tipo de autojustificação. Eu sou a self-made man.
E você não é um homem que se fez a si mesmo pelo próprio trabalho. Então que se dane, cara, vai se virar. Essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender que esse espírito cria na gente. Essa autojustificação, essa ilusão de supremacia. Jesus disse isso a eles. Vocês são avarentos. Jesus diz, e vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus sabe quem vocês são. Sabe? A segunda coisa que a gente precisa saber nessa sequência é que se a avareza produz autojustificação, essa autojustificação ou justiça própria, ela pratica e precisa praticar a ridicularização do outro. Porque senão, todo mundo presta atenção e vê que você é uma pedra de coração, você é um avarento indiferente. E aí você se auto-justifica dizendo, eles é que não souberam trabalhar como eu, e não se enxerga. E como isso produz autojustificação, essa autojustificação tem que praticar a ridicularização, como se diz no verso 14, nessa segunda parte dele, que acrescenta os fariseus que eram avarentos, ouviam todas essas parábolas de Jesus e as suas aplicações, e então o ridicularizavam, um otário. Esse pastor que deixa 99 para ir atrás de uma, essa mulher que gasta mais na festa do que naquilo que encontrou, esse pai que acolhe um filho canalha como esse. Isso tudo é coisa de otário. Esse homem que chamou o servo enganador de inteligente, porque na relativização dele, ele conseguiu diminuir as perdas. E o cara disse, bom, já que esse mundo é caído, é melhor a gente ter um percentual de alguma coisa do que 100% de nada. E disse, se você se identifica com esse administrador infiel, pratique o bem. Aproveite o tempo dessa consciência que você ainda tem e diminua o débito pela prática do amor. Já está tudo pago em Cristo, mas se eu creio que Jesus já pagou a minha conta, que eu já sou salvo pela graça, pelo favor imerecido, eu assumo agora o caminho da graça, o caminho do Evangelho, o caminho da prática do amor de Deus para com o meu próximo. E eles olham para isso e chamam isso de ridículo. Hoje em dia, a própria igreja evangélica, que eu já conheci tendo prazer em doar, já houve um tempo, vocês sabiam, que todas as igrejas levantavam dinheiro para ajudar campo missionário, ajudar a construir igrejas pobres em lugares ermos, ajudavam a construir escolas, abriam lugares multiuso. Já foram assim, ajudavam trabalhos nas comunidades pobres, ajudavam. Eu passei a minha vida inteira fazendo coisas que tinham a ver com evangelização de milhões de pessoas na televisão, no rádio e para as multidões em todos os lugares. Segunda coisa, passei a vida ensinando para pastores, para ver se eles melhoravam o modo de enxergarem a vida, o povo, a sociedade, o evangelho, eles próprios, a Deus neles. A terceira coisa na qual eu investi era no prestígio e no respeito e na honorabilidade que me davam em todas as igrejas e no país inteiro,
e levantei milhões e milhões de dólares investidos em evangelização, em treinamento de pastores e a maior parte do dinheiro em recursos para ajudar, para treinar, para criar meios de instrumentar crianças, adolescentes, jovens e adultos com todas as aprendizagens necessárias para eles crescerem, educarem-se, melhorarem-se, enquanto eram ajudados a comer, a beber, a vestir, eram estimulados a fazer todas as outras coisas que nós mesmos oferecíamos, porque os crentes não eram ainda avarentos. Hoje os crentes viraram fariseus, escribas de fariseus, eles só botam dinheiro no gasofilácio do templo porque aparece, pousam para foto de glória. Se derem uma grande oferta, logo, logo vão ser reconhecidos, chamados e louvados. Esse era o desejo. E quem quer que relativizasse esse padrão, eles ridicularizavam, como Jesus, que invertia essa ordem, esse significado, essa matemática simbólica e de todas as naturezas. Por isso eles ridicularizavam. Toda vez que me ridicularizam, eu olho e vejo, pela misericórdia de Deus, que eu estou sendo ridicularizado pelas melhores e boas razões diante de Deus. Então que vem o ridículo. A terceira coisa, que está implícita aí nesses versos de Lucas 16, é que a ridicularização sempre declara quem você é. Você é o que você declara ridicularizando os outros. Se você diz em ridículo acerca de alguém a ridicularização do outro e você a pratica, o modo como você a pratica conta quem você é. Conta quem você é. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso é infalível. Portanto, a ridicularização sempre declara quem você é. Como diz o verso 15, ridicularizavam, diz o verso 14. Mas Jesus diz, olha como esse pessoal se entrega, é o pessoal que a existência deles é uma bandeira diante de Deus. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante de Deus. E Jesus diz isso na frente de todo mundo. É uma espécie de juízo final antecipado. Mas Deus conhece os vossos corações. Cara, Deus conhece o meu coração, o seu coração. Mas eu também me entrego diante de Deus e me entrego diante dos homens. Porque a ridicularização sempre declara quem eu sou. E entrando, penetrando as entranhas dessa psicologia profunda, é que Jesus afirma isso. Que a ridicularização sempre declara quem eu sou, a natureza maligna que me possui, que me perverte,